o Campeonato Mundial em Lisboa. E ela marca o encerramento, então, da temporada de competições em recinto fechado. Os atletas, logo após essa competição, retornam aos seus centros de treinamento, se preparando para as competições ao ar livre. Esse ano nós teremos o Campeonato Mundial no Canadá. Muito bem, só para que o assinante possa ter um pouco mais de informação, nós temos os circuitos, que são eventos fechados, como se fosse um grande pacote, e temos os eventos independentes, como acho que acontece na maioria dos casos, né, Newton? As grandes competições, na verdade, são meets isolados, né? E algumas delas, os seus organizadores se reúnem e formam um circuito. Então, nós temos o Golden Seven, que é aquele conjunto de competições ao ar livre, que no final o campeão recebe barras de ouro. E em recinto fechado nós tivemos o circuito europeu, que foram as 4 etapas que a ESPN mostrou. Em geral, Adalto, não encontramos brasileiros competindo nessas provas. Por que motivo? Por causa do custo, do alto custo, ou exatamente por falta de talentos e novos... Razoável hoje para participar desses eventos. O que falta realmente, primeiro, não se encontram em condições de competir de igual para igual esses eventos. Bom, a prova, o meeting é indoor, portanto, dentro de um ginásio, dentro do estádio, fechado, climatizado e sempre com uma pista impecável. É isso que você vai ver a partir de agora, direto do Kevin Hall, em Glasgow, na Escócia. Vamos para lá. Olha aí, você já tem uma ideia do que é o estádio, né? A primeira prova que a gente vai acompanhar, a prova dos 200 metros para homens. Você tem aí os 6 competidores que vão dividir as 4 linhas, as 4 raias apenas, né? Na verdade, são 5 competidores apenas. São 5 competidores e o início dessa prova, 200 metros para homens. 200 metros é o circuito, é a pista completa, né, Neilton? Uma volta toda, completamente balizada, os atletas partem e terminam a prova, cada um na sua própria raia. E aí a gente já vai tendo o início da prova. Vamos saber também qual a marca você tem ali, o recorde mundial. 19,92, 20,99, 34,31 km por hora. A vitória de Christian Bretanha. Christian Malcolm, que foi medalha de prata no Mundial de Lisboa. Essa competição realmente reúne vários atletas medalhistas no Campeonato Mundial. Aí você tem um sprint, momento final da prova, complementação. Ele olha de um lado, olha do outro e sempre com aquele cordão reluzente no pescoço, né? Como muitos atletas negros costumam usar, né? Adalto, não sei se são só os negros, mas... Não, são vários. Realmente é um hábito que se pegou, né? São vários atletas. As pessoas têm por hábito copiar os seus ídolos, né? E Michael Johnson e outros atletas que a gente já há muitos anos já vem utilizando isso e passam os novos começam a utilizar o mesmo expediente. Muito bem, já tomamos conhecimento aí da pista. Vamos acompanhar agora de imediato 800 metros para mulheres. Você tem aí as competidoras, a lista de largada. Ina Mitchell, Linda Olson, Helena Avanasieva, Stephanie Graf e Jo Fenn. De olho na Stephanie Graf, né? Atleta da Áustria, medalha de prata em Sydney, prata também no Mundial de Lisboa, uma das grandes atletas da atualidade, Newton. Nós sentimos a ausência da Maria Mutola, né, Andal? É verdade. E é interessante dizer, por exemplo, a Stephanie Graf, ela foi medalha de prata em Sydney, medalha de prata no Mundial de Lisboa. Mas ela tem ganho, no confronto, o maior número de provas da Maria Mutola. Ela perde exatamente nos eventos oficiais, essa coisa toda. Mas em meets, normalmente, ela tem vencido. Ela tem um final muito forte e ela sabe utilizar muito bem desse expediente de poder chegar muito forte nesse tipo de prova. Homônima da ex-tenista alemã, durante anos número 1 do mundo, Steffi Graf, que é Stephanie também, e que hoje está casada com André Agassi, tenista que ainda está no ranking mundial. E aí você vê, são 4 voltas na pista. Elas devem chegar batendo ali na porta dos 2 minutos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, né, Newton? Esse ritmo é para uma prova redonda dos 2 minutos. Né? Vamos chegando, vamos alcançando a metade da prova. 400 metros já completados.
A gente percebe que esse meet é um evento onde eles colocam em quase todas as provas somente 5 atletas, quer dizer, eles abrem mão da lebre. Se tivesse intenção de bater recorde do mundo, normalmente teria uma lebre para a Stephanie Graf. Não tem, quer dizer, então ela faz toda a parte da prova sozinha. E quem está na frente é a Gina Mitchell, atleta da Grã-Bretanha, número 4. É a Stephanie. É a Stephanie? É. Ah, é verdade. A gente vai ver ali o momento da chegada. Já completaram ali mais uma parcial, você teve na tela, né? A gente vai tendo aí as parciais. Agora sprint final para a chegada, vamos acompanhar. Última volta, completando aí a última curva, entrando na reta derradeira para o encerramento desta prova dos 800 metros para mulheres. Exatamente, Stephanie Graf completando aí 2:01:09, de ponta a ponta. De ponta a ponta sem adversário. Né? Parece que a russa Afanasayeva, que terminou em segundo, respeitou até demais, né, Stephanie? Chega num certo ponto, assim, que realmente ela está sobrando agora nesse tipo de prova, né? Eu acho que a única adversária mais forte dela é a Mutola, e assim mesmo ela vem levando vantagem em relação à Mutola. E as outras realmente tentam aproximar ao máximo e conseguir melhorar seus resultados pessoais. Bem, nós começamos o programa mostrando a prova dos 200 metros para homens. Vamos ver agora 200 metros para mulheres. Anastasia Kampanetsaya, da Rússia, Donna Fraser, Juliet Campbell, Helena Rudok e Linda Hampson. Tudo pronto para o início da prova. Vamos acompanhar a prova dos 200 metros para mulheres. Juliet Campbell foi campeã mundial em Lisboa. Primeiro título mundial dela, que tem 30 anos, já é uma veterana. E temos também a Donna Fraser, famosa corredora. A Donna Fraser foi quarta colocada nos 400 metros em Sydney, nos Jogos Olímpicos. Recorde mundial 21,87. Aquele recorde logo abaixo é recorde do circuito europeu ou deste circuito especificamente? Vai ser da própria pista. Da própria pista, né? 22,70. E ao início da prova, a gente já tem a chegada. Juliet Campbell, atleta da Jamaica, 31,41 quilômetros por hora, 31 km/41. Chegando, portanto, Juliet Campbell. Interessante, você falou que a Juliet Campbell é uma atleta de 30 anos veterana, e esse recorde que aparece ainda aí, da Marlene Ottey, também é de uma atleta que tem 41 anos hoje e que ainda compete, né? Marlene Ottey ainda faz parte do circuito, tem competido ainda, né? E a gente vê que essa barreira realmente ela está caindo por terra, né? Adalto, provas indoor preservam mais os atletas, e aí a gente já tem, olha, 23,12. A marca da Juliet Campbell. Só para a gente comparar com a marca dos homens, o Christian Malcolm, na prova dos 200 metros, fez o tempo de 20,99. E a Juliet Campbell, 23,12. Prova indoor preserva mais a integridade física do atleta, pelo fato da pista ter melhores condições? Dá para o atleta competir por mais tempo, 30, 32 anos? Não, eu não penso assim. Eu acho que é indiferente, né? Tanto o circuito indoor como a prova outdoor. O que é colocado às vezes é que, por exemplo, esses atletas normalmente eles vão fazer 2 temporadas realmente fortes. Essa temporada indoor e depois a temporada outdoor. No entanto, alguns outros atletas abrem mão dessa temporada indoor e se preparam somente para a temporada outdoor. Eu não acho, eu não vejo que tem essa comparação, né, em relação a preservar, até porque as pistas hoje elas são construídas de uma maneira realmente muito boas. Então, esse fator pista, esse fator, eu acho que não deve alterar em nada nesse sentido. Em termos de fisiologia do atleta, alguma alteração, Nilton? Não. Cada prova tem um comportamento, né? Em cada prova o atleta vai se comportar de uma determinada forma fisiologicamente, e essas provas são equivalentes ao que ele vai fazer depois na temporada ao ar livre. Muito bem, você confere agora mais uma prova, a primeira prova longa do dia, 1.500 metros para mulheres. Aí tudo pronto, Hayley Tullett, da Grã-Bretanha, Hayley Parkinson Ovens, também da Grã-Bretanha, Ulrika Jonsson, da Suécia, Natália Gorelova, da Rússia e Helena Jarnovic, da Eslováquia. 5 atletas posicionadas nessas 4 raias, uma prova realmente longa.
público vai chegando, a gente vê uma movimentação intensa nesse estádio do Kevin Hall, um ginásio, um estádio, quase isso, até pela ótima capacidade de público. O início da prova, você vê lá, recorde mundial ultrapassando um pouco a marca dos 4 minutos. Qual é a tática, a estratégia dessa corrida? Normalmente essas garotas elas devem correr próximas, né? Uma das outras e tentar um sprint final. É interessante, essas provas de meia distância no Reino Unido, de uma maneira geral, elas são muito fortes. Os países Irlanda, Escócia, Inglaterra, eles têm uma boa escola de corredores de meio fundo e eles sempre conseguem manter assim, bons atletas nesse tipo de prova. Eu acho que aí já deve ser uma prova onde as marcas devem ser bem próximas de recordes do mundo. Olha, primeira parcial, 32,59. A coelha nessa prova, não? Tem, Neyton? Não, se eu não me engano, não há coelho. Vamos acompanhar. Veja aí, 1:20. Faltando 5 voltas. Faltando 5 voltas. Você vai vendo aí, atleta de número 1, Harley Tullett. Vai puxando as 3 primeiras que já formam um pelotão, né? Mais uma parcial, 33,05, 600 metros. Esse 33 é a passagem do 400 para o 600, a parcial dos 200 metros, da volta. E aí a Natália Gorelova já vai ultrapassando Harley Tullett. A russa já vai encarando aí uma passada mais firme, mais forte, abrindo, tentando abrir uma distância razoável em relação à segunda colocada, hein? 1.400 metros. Faltando 100 metros para o final desta prova, não tem para ninguém. A russa Natália Gorelova vai levando, olha só a distância que ela abre em relação à segunda colocada. E faz em 4:05,49, novo recorde da pista. É o novo recorde da pista, a russa num sprint bárbaro ali na última volta, deixando para trás a segunda colocada. E a segunda colocada, a Harley Tullett, bateu um recorde inglês, né? Bateu o recorde nacional, quer dizer, você vê que realmente a prova foi num nível realmente bom. E essas atletas, ela têm participado realmente do circuito nas provas de meia distância, quer dizer, a grande rival, ou a grande nome dessa prova não participou, e a gente tem visto realmente que a prova foi muito forte. Aí, portanto, 2 recordes batidos numa prova muito interessante, Neyton, até porque a Tullett virou os primeiros 400 metros na frente, virou os 800 na frente, virou os 1.200, só que no sprint final ela acabou perdendo para a russa. A russa, na verdade, ela se utilizou de uma tática, né? Ela sabia que era melhor no final do que a inglesa e deixou a inglesa fazer o serviço todinho para ela e só no final tirou o doce da boca da inglesa. Quer dizer, no caso aqui, a gente falou que não havia coelho na prova, mas no caso a Harley Tullett funcionou como uma espécie de puxadora da corrida para a russa, né? Foi realmente, é isso mesmo. Mas é que a ideia que a gente fala do coelho, por exemplo, o coelho é alguém que ele vai ser pago pela organização e ele vai participar, puxar a prova num tempo pré-estabelecido. Aqui a diferença é que a Tullett, na verdade, ela fez uma corrida para ela. Ela quis correr forte, ela quis tentar o recorde como ela conseguiu. Se ela ficasse atrás, essa marca não ia acontecer. Então o objetivo dela não era ser coelho, o objetivo dela era correr forte o tempo todo. Faltou pernas nos 200, 300 metros finais? São características diferenciadas, né? Então, como a outra sabia que era um pouco mais rápido, para ela é interessante continuar atrás e vencer no final, né? Muito bem, 400 metros para homens é a nossa próxima prova. Aí você tem a lista dos participantes: Andriy Semenov, da Rússia, Magnus Ar, da Suécia, Troy McIntosh, das Bahamas, Daniel Keynes, da Grã-Bretanha e Paul Slith, também da Grã-Bretanha. São os participantes, 5 participantes, 2 voltas na pista, toda a concentração para o tiro de largada. Daniel Keynes foi campeão mundial em Lisboa neste ano. Silêncio total e o início da prova. Recorde mundial 44,63. Veja aí uma puxada forte. Complementação da primeira volta.
Interessante a gente colocar que a partir de 150 metros os atletas passam todos a correr na raia 1. Nesse tipo de prova é um diferencial muito grande, né? Porque não existe isso na prova outdoor. E há uma inclinação razoável nas curvas, né? É ao redor de 18 graus, na parte mais inclinada. Veja aí, sprint final. Vamos acompanhar a última volta. Semenoff acabou sendo deixado para trás. Você vai vendo o atleta de número 4, Daniel Keynes, consegue pegar a ponta e vai ganhar a prova. Daniel Keynes, num sprint sensacional ali no final. Ele faz 46,21. É uma marca muito boa, inclusive melhor do que o que ele havia realizado no Campeonato Mundial. Ele que tem apenas 21 anos, é uma grata revelação aí inglesa, já que há menos de um ano atrás ele não aparecia nem entre os 50 melhores do mundo. E olha que interessante, Adalto, o Troy McIntosh das Bahamas, ele vinha puxando a prova em primeiro, aí na penúltima reta ele foi ultrapassado pelo Daniel Keynes e perdeu também a segunda posição para o Andrei Semenov da Rússia. Essa prova ela tem uma particularidade nas provas indoor, né? Os atletas eles têm uma necessidade de correr na frente, porque a ultrapassagem é muito difícil. Nessa necessidade, eu acredito que eles devam até errar taticamente, quer dizer, forçar um pouco a mais a primeira parte da prova. Consequentemente, se fosse numa prova outdoor, ele não faria esse erro, né? Mas como ele queria entrar na frente, porque você leva uma vantagem em correr na frente nesse tipo de prova, você acaba correndo forte demais e paga caro depois. Quer dizer, se você não for um atleta que sabe que tem melhor tempo que os outros, você pode se manter na segunda posição para tentar um sprint final e aí avançar para a ultrapassagem, né? Pode. Mas como eu disse, a ultrapassagem na pista indoor ela é mais complicada do que na pista outdoor. Porque a reta é menor, o raio das curvas são mais fechadas, então você tem um desgaste maior nessa ultrapassagem. E um tempo menor para ultrapassar, porque a reta é muito curta. Há contato corpo a corpo? No momento do sprint, tem um chega para lá? Não, pode existir. Não vou dizer que existe maldade nisso, mas quando você coloca, nesse caso eu não entendo, mas você coloca às vezes 6 atletas, uma média de altura 1,90 m, 1,85 m, todos querendo se colocar numa determinada posição, sempre existe esse contato, né? Isso é inevitável. Não é que seja com maldade, mas existe esse contato e ele é até permitido até certo ponto, né? Por isso que a organização está muito atenta a isso. Muito bem, acabamos de mostrar então 400 metros para homens, 46,21 o tempo do Daniel Keynes, para a gente até comparar com o tempo das mulheres, porque agora a prova dos 400 feminino. Vamos acompanhar Mônica Lundgren, da Suécia. Número 1, Olga Kotlianova, da Rússia. Número 2, Helena Futchova. Número 3, Catherine Murphy, da Grã-Bretanha. Número 4, Ellen Thiem, também da Grã-Bretanha. Número 5. São 2 voltas. A Kotlianova foi medalha de prata no Mundial de Lisboa nesse ano. Ela fez o tempo de 51 e 56. Veja aí, início da prova. Vamos para a complementação da primeira volta. Não há contato, as atletas espalhadas, cada uma propriamente em sua raia, né? Agora sim elas devem ir caindo ali para a raia do meio, né? Olha aí, tocou o sininho porque é a última volta, Dalton. Elas vão para a raia interna, né? A raia número 1, que é onde exatamente está medido. Aí existe um escalonamento, então quer dizer, a prova ela é feita de tal maneira que os 400 metros, a segunda volta você faz na raia 1 e sempre existe aquela possibilidade de choque que você falou, porque todo mundo vai para a mesma raia, então existe a possibilidade. E aí você vai vendo a Olga Kotliarova, da Rússia, abriu uma boa distância em relação à segunda e a terceira colocadas, 51,54, nenhum recorde batido, mas ela chega na primeira posição com muita tranquilidade, né, Ailton? Ela não bateu o recorde do estádio apenas por 1/100, né? Isso seria equivalente a menos de 10 centímetros. Tirou tinta da trave. Isso. Mas ela melhorou a marca dela em relação ao Campeonato Mundial. Ela havia feito 51,56, aí ela correu 51,54. Você viu a diferença, né? Quando o atleta abre assim, uma boa diferença em relação à segunda, terceira colocadas, é porque ela é bem superior, né? As provas, elas ficam com vazio. O 400 é uma delas, né? Porque tem algumas atletas, tanto a Perret, né? Que também já praticamente pediu um afastamento aí devido a problemas de depressão ou coisa assim da australiana também. Então, quer dizer, as provas realmente ficaram um pouco vazias. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, 800 metros para homens. E no último bloco do programa, os saltos
nesta prova que acontece em Glasgow, na Escócia, Meeting de Glasgow, que você está acompanhando aqui na ESPN Brasil. Rápido intervalo, voltamos já já. O grande destaque, a grande revelação das provas de meio fundo. Quem vai liderando é o Trinity Gray dos Estados Unidos, mas o Yuri vai se aproximando ali. Você vai vendo como ele já vai chegando, hein? Vai chegando o Yuri. O sprint final deve ser sensacional. O americano vai ter que se segurar na primeira posição. Eu preferia ser Augusto nesse momento. Acho que quem está em segundo nessa posição... Olha aí, ó. Os dois já estão lado a lado. Tocou o sino na última volta, Dal. Aquela posição é uma posição preferida dos atletas, né? Você se manter na segunda posição, você tem alguém que faz a parte de coelho, só que realmente você tem que ter muita força, como nesse caso a gente percebe, para ele poder ultrapassar e ter tranquilidade para vencer a prova. Esse é um atleta jovem, quer dizer, é o grande nome realmente da distância de 800 metros, comparado até Steve Ovett e Sebastian Coe. 1:47:51, o russo realmente chegou bem, chegou na frente. Yuri Borzakovits, chegando na primeira posição. Ele foi campeão mundial em Lisboa com 1:44:49, é também campeão europeu e tem apenas 19 anos, hein, João? Ele tem sido considerado a grande revelação da Europa, né? E essa prova ela foi uma prova tática, né? Nenhum recorde foi batido, ele, aliás, correu num ritmo bem aquém do recorde da própria pista, mas deu para perceber que ele estava controlando o tempo todo a prova. E você percebe pela marca, né? Se ele fez 1:44 aproximadamente uns 15 dias, né, antes, e agora correu 1:47:50, quer dizer, foi um ritmo bastante confortável para ele, né? E com apenas 19 anos, um atleta que tem tudo pela frente. Já estão fazendo comparações, dizendo que ele se parece com o Sebastian Coe, o Steve Ovett. Ele não gosta de ser comparado a ninguém, né? Mas um atleta com esse potencial tem tudo pela frente, não é, Adalto? E você ser comparado ao Steve Ovett e Sebastian Coe, quer dizer que já é um grande passo para você continuar na prova. A gente tem que aguardar um pouquinho mais, que nessas distâncias é comum você ver grandes promessas, né, e elas ficarem pelo meio do caminho. Eu acho que tem que ser aguardado um pouquinho mais, esperar esse amadurecimento, apesar que ele já foi campeão mundial, quer dizer, é um atleta que realmente não se esconde atrás das grandes provas, né, ele realmente aparece. E vamos ver como é que é. Eu achei interessante, é sempre bom para o atletismo aparecer esses talentos, né, esses fora de série. Para nós é sempre bom isso. Ok, hora das provas curtíssimas, menos do que meia pista, muito menos, né? É um tirinho, piscou o olho e acabou a prova. 60 metros, a gente começa com a prova feminina. Você tem aí a lista das atletas participantes, as 5 atletas. Kelly Mayer, Márcia Richardson, Jonita Benjamin, Cristina Shaw e Marina Kislova. Não dá nem para piscar, né, Neilton? Muito curta essa prova, só 60 metros. Muita concentração. Temos a prova similar com barreiras que iremos mostrar daqui a pouquinho. Olha aí o início da prova. Vamos acompanhar a chegada da Ruivinha. 30 quilômetros, ponto 13 por hora. Ela faz em 7:17. Vitória de Marina Kislova da Rússia. Ela que demonstrou uma grande capacidade de aceleração, né? A gente pode notar que ela ultrapassa as concorrentes já no final da prova. Ela que alcançou aí a marca de 7:17, 7 segundos e 17 centésimos, que é o melhor resultado pessoal dela. Olha, você está vendo ela primeiro aparecer aqui no vídeo. Abre uma boa distância, uma boa diferença em relação à segunda colocada. E chega na frente. É uma prova que você não precisa de nenhuma reserva de oxigênio, né? Encheu o peito uma vez e... Não, na verdade nem utiliza, né? Você utiliza apenas o ATP estocado já na sua musculatura. É uma prova muito curta. Para a gente comparar, imediatamente a gente mostra a prova masculina. 60 metros para homens. Gregory Sadler, dos Estados Unidos, Christian Malcolm, da Grã-Bretanha, Mark Lewis Francis, também da Grã-Bretanha, Sergei Bitkov, da Rússia e Peter Hedstrom, da Suécia. São 5 participantes. Tudo pronto. Vamos ao início da prova. A preferência de raia em prova desse tipo ou tanto faz? Eles preferem correr no meio para poder controlar todos os adversários. Você vai vendo ali, raia 1, chega em primeiro Gregory Sadler.
faz 6,60. 6,60 Gregory Sadler, o americano vibra demais. Interessante que no instante em que ele estava cruzando a linha de chegada, ele já estava com o braço levantado, sem olhar para o lado e sem comparar tempo com ninguém ali. Né? Ele percebeu que ele já havia ganho, que não houve dificuldade de se verificar o campeão dessa prova. Mesmo com a preferência da raia central, ele ganhou na raia 1 mesmo. Mesmo correndo na raia 1. E deu para observar, eles conseguem sentir e perceber essa vantagem, né? É muito rápido, quer dizer, uma sensibilidade que o cara acaba desenvolvendo. Olha lá, Adalto, no detalhe, ele vai chegando, estufa o peito, vai com força total e no momento em que ele está passando a linha, ele já está com o braço levantado, dizendo, eu ganhei. Olha lá, quer ver? Ó, antes de chegar... E olha que a diferença foram 2 centésimos, né? É uma diferença mínima, né? E não adianta você querer levar juiz na conversa, porque você tem a foto eletrônica ali, né? A passagem eletrônica que não... Aí eu achei um pouco arriscado, viu? Na próxima é perigoso ele perder por causa disso. Nós já vimos competições que o atleta levantou o braço para comemorar a vitória e enquanto ele levantava o braço, o outro ultrapassava ele. Mas o cordão brilhante... Opa! O inglês olhou feio ali de lado, tirou o braço. Olha aí, o Sadler faz 6,60, que não é nem sua melhor marca, né? Personal best, e nem a marca da temporada. 6,51, 6,55. Uma prova diferente, uma prova curtíssima que o americano fala, não, já levei, já ganhei, vamos que vamos. O interessante é que o vice-campeão da prova aí, o Mark Lewis France, ele tem apenas 17 anos, deve completar 18 anos agora, e ele é o campeão mundial júnior e bateu um recorde mundial da categoria dele, que já estava pendente há 13 anos. É um grande nome da Inglaterra nas provas de velocidade. E quanta coisa não se faz em 7 segundos, hein? Dá para você levantar o braço, dá para você brigar com o concorrente da raia do lado, como aconteceu com o Christian Malcolm, que olhou feio, né? Não sei o que os dois falaram ali. Em 7 segundos aconteceu tudo isso. Vamos ver agora a prova dos 60 metros para mulheres, só que com barreiras, para a gente ver as dificuldades para os atletas e para as atletas na prova com barreiras. A distância é a mesma, só que agora você tem os obstáculos. Kimberly Carlson, dos Estados Unidos, Melanie Wilkins, da Grã-Bretanha, Rachel King, também da Grã-Bretanha, Maria Eriksson, da Suécia e Svetlana Lokova, da Rússia. São as 5 atletas já posicionadas nas raias para o início da prova. Tá aí o tiro de largada. Você vai vendo a passada sempre a mesma, mas a Svetlana Lokova chega na primeira posição. Atleta da raia de número 5, aqui bem embaixo, bem próximo ao primeiro plano, né, no vídeo onde a gente estava vendo. Interessante que no momento da largada, sem queimar, ela já disparou na frente. Aquele time, aquele reloginho que o atleta tem, é mental isso, né, Adalto? Uma velocidade de reação muito boa, né? E não há como queimar, né, Neilton? Porque o aparato eletrônico hoje vai identificar se você desgrudou o pé da base ali antes, não é isso? Inclusive, ele depois registra exatamente quanto tempo após o disparo o atleta eles não pegaram a raia 5, estão mostrando aqui a raia interna, então não deu pra gente ver. Mas que ela largou na frente, ela largou. É verdade. Ela disparou em primeiro, você está vendo aí. Eles pegaram a inglesa, né? Eles estavam acreditando nela, né? Você sabe que a altura dessa barreira são 84 centímetros e há um estudo que, para elevação... As pessoas têm por hábito copiar os seus ídolos, né? E Michael Johnson e outros atletas que a gente já há muitos anos já vem utilizando isso e passam os novos começam a utilizar o mesmo expediente. Muito bem, já tomamos conhecimento aí da pista. Vamos acompanhar agora de imediato 800 metros para mulheres. Você tem aí as competidoras, a lista de largada. Lena Mitchell, Linda Olson, Helena Avanasieva, Stephanie Graf e Jo Fenn. De olho na Stephanie Graf, né? Atleta da Áustria, medalha de prata em Sydney e prata também no Mundial de Lisboa, uma das grandes atletas da atualidade, Newton. Nós sentimos a ausência da Maria Mutola, né, Andal? É verdade. E é interessante dizer, por exemplo, a Stephanie Graf, ela foi medalha de prata em Sydney e medalha de prata no Mundial de Lisboa. Mas ela tem ganho, no confronto, o maior número de provas da Maria Mutola. Custo, do alto custo.
ou exatamente por falta de talentos e novos... Razoável hoje para participar desses eventos. O que falta realmente primeiro, não se encontram em condições de competir de igual para igual esses eventos. Bom, a prova, o meeting é indoor, portanto dentro de um ginásio, dentro do estádio, fechado, climatizado e sempre com uma pista impecável. É isso que você vai ver a partir de agora, direto do Kevin Hall, em Glasgow, na Escócia. Vamos para lá. Olha aí, você já tem uma ideia do que é o estádio, né? A primeira prova que a gente vai acompanhar, a prova dos 200 metros para homens. Você tem aí os 6 competidores que vão dividir as 4 linhas, as 4 raias apenas, né? Na verdade, são 5 competidores apenas. São 5 competidores e o início dessa prova, 200 metros para homens. 200 metros é o circuito, é a pista completa, né, Neilton? Uma volta toda, como o Campeonato Mundial em Lisboa. E ela marca o encerramento, então, da temporada de competições em recinto fechado. Os atletas, logo após essa competição, retornam aos seus centros de treinamento, se preparando para as competições ao ar livre. Esse ano nós teremos o Campeonato Mundial no Canadá. Muito bem, só para que o assinante possa ter um pouco mais de informação, nós temos os circuitos, que são eventos fechados, como se fosse um grande pacote, e temos os eventos independentes, como acho que acontece na maioria dos casos, né, Neilton? As grandes competições, na verdade, são meets isolados, né? E algumas delas, os seus organizadores se reúnem e formam um circuito. Então, nós temos o Golden Seven, que é aquele conjunto de competições ao ar livre, que no final o campeão recebe barras de ouro. E em recinto fechado nós tivemos o circuito europeu, que foram as 4 etapas que a ESPN mostrou. Em geral, Adalto, não encontramos brasileiros competindo nessas provas. Por que motivo? Por causa do custo? Perde exatamente nos eventos oficiais, essa coisa toda. Mas em meets, normalmente, ela tem vencido. Ela tem um final muito forte e ela sabe utilizar muito bem desse expediente de poder chegar muito forte nesse tipo de prova. Homônima da ex-tenista alemã, durante anos número 1 do mundo, Steffi Graf, que é Stephanie também, e que hoje está casada com André Agassi, tenista que ainda está no ranking mundial. E aí você vê, são 4 voltas na pista. Elas devem chegar batendo ali na porta dos 2 minutos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, né, Neilton? Esse ritmo é para uma prova ao redor dos 2 minutos. Né? Vamos chegando, vamos alcançando a metade da prova. 400 metros já completados. A gente percebe que esse meet é um evento onde eles colocam em quase todas as provas somente 5 atletas. Quer dizer, eles abrem mão da lebre. Se tivesse intenção de bater recorde do mundo. Completamente balizados, os atletas partem e terminam a prova, cada um na sua própria raia. E aí a gente já vai tendo o início da prova. Vamos saber também qual a marca você tem ali, o recorde mundial. 19,92. 20,99. 34,31 km por hora. A vitória de Christian Bretanha. Christian Malcolm, que foi medalha de prata no Mundial de Lisboa. Essa competição realmente reúne vários atletas medalhistas no Campeonato Mundial. Aí você tem um sprint, momento final da prova, complementação. Ele olha de um lado, olha do outro e sempre com aquele cordão reluzente no pescoço, né? Como muitos atletas negros costumam usar, né? Adalto, não sei se são só os negros, mas... Não, são vários. Realmente é um hábito que se pegou, né? São vários atletas.